Essa é a parte 3 do vídeo. E os que estavam perto são os judeus. Eles eram os guardiões da Torá. Claro, com um monte de doutrina de homem. Hipócritas, fariseus, raça de víboras. Tinha alguns que estavam perto do reino de Deus lá naquele tempo. Tinha alguns que tinham o coração bom antes de Jesus. Antes de Jesus, tinha pessoas que estavam perto do reino e tinham o coração bom. Era considerado até justo. E esses estavam perto, mas não estavam em Cristo. Então ele veio, pegou os que estavam longe, pegou os que estavam perto e colocou todos em Cristo. Por isso que em Gálatas ele fala que nós estamos em Cristo. Em Colossenses, nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, não importa mais quem está longe e quem está perto. Mas naquela época importava, porque o método de viver era outro, porque ainda tinha templo. Tinha ainda templo, tinha sacrifícios, tinha famílias judias, as quais umas entendiam e recebiam a revelação e outras não, e isso dentro de uma casa. Não poderia gerar escândalos. Lembra dos meus vídeos passados? Então, era um tempo de transição de aliança, onde o que foi chamado estando circuncidado deveria permanecer circuncidado, indo para os templos, indo para o templo, indo para os sacrifícios, fazendo tudo o que fazia antigamente, mas entendendo agora a realidade das coisas, para poder ter a oportunidade de pregar e para dar uma oportunidade para a consciência do outro irmão, seja o pai, a mãe, que ainda não havia compreendido o que essa pessoa compreendeu. Isso se chama tempo de transição de aliança. Então não poderia parar de uma vez. Naquela época importava os que estavam longe e os que estavam perto. Tinha que haver a paz. E era uma tarefa muito difícil posta nas mãos dos apóstolos. A nossa tarefa hoje, uma delas, é fazer as pessoas entenderem o contexto daquela época, que é esse contexto que eu estou mostrando para vocês, no qual Paulo escreveu as cartas, que era contexto de transição de aliança, e mostrar a mente deles, e explicar o porquê que eles escreveram tais coisas, e por que não são ensinadas. Essa é uma das nossas tarefas. De maneira que nós vamos formando tudo um edifício. Eles dão testemunho dos apóstolos e profetas, nós damos testemunho dos apóstolos e também dos profetas, e aí a gente vai segurando o testemunho de Cristo até formar um edifício. Lá em Hebreus 11 tem isso, que Deus não quis que eles fossem aperfeiçoados sem nós. Lá no finalzinho de Hebreus 11, quando ele está falando da galeria da fé. E aí, perto, longe, olha essas expressões, perto, longe, Jesus veio, evangelizou paz. Isso são referências diretas a Zacarias. E logo depois ele vai falar de um edifício. Verso 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, cidadãos celestes, vivendo aqui na terra. Não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Pedro fala que aqui nessa terra nós somos estrangeiros e peregrinos. Aqui nessa terra. Aqui, aonde você tanto... Deixa pra lá. Aqui nós somos estrangeiros e peregrinos. E Paulo está falando, nós somos da família de Deus, lá naquela época, vivendo na terra. Não somos estrangeiros e peregrinos. Mas tem pessoas que se comportam como um estrangeiro nas coisas dos céus. E nas coisas da terra, não se comporta como estrangeiro e peregrino. E aí vem o verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, referência direta a Zacarias, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, aqui é a casa de Deus, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. E aí vem a revelação, no qual, santuário, também vós juntamente estáis sendo edificados. Não é um templo como Neemias, Esdras fizeram no passado, aquilo foi um modelo. E Paulo está fazendo referência a eles também. No qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus pelo Espírito. Tremendo, não é? Isso é tremendo. Se continuasse no capítulo 3, iria ficar maravilhoso também. Mas agora vamos para as referências. Efésios 2,
ele fala que nós que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida, olha essa expressão. Juntamente com Cristo, nos ressuscitou. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Nós, judeus e gentios, entende? Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Esses vários detalhes do que é fez a ferida, despedaçou e tudo mais, vai estar nos vídeos, nos links. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Olha aí. E ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva é a sua vinda, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Logo após ele ter dito isso, ele falou, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada, que cedo passa. Claro que aqui vai tratar de um contexto histórico, e no contexto histórico, Efraim é um reino. Ainda não está misturado com os gentios, mas haveria de se misturar. E Judá se tornou um reino, divisão do reino de Israel. Efraim representa as 10 tribos, e Judá as 2, das 12 tribos. Por isso que aqui nesse livro é o que mais vai falar de Efraim, e termo casa de Israel vai aparecer logo no capítulo 1. E quem são esses que está falando, vinde, vamos voltar para o Senhor, etc. e tal? Esses são judeus e gentios. Paulo já está ensinando a igreja. Ele escreveu para gentios, os judeus iriam ler a carta, ele ensinava isso para judeus. E ele falava, olha, o Senhor, ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, vamos buscar ele é a nossa paz. Ele veio, evangelizou paz, aos que estavam longe, aos que estavam perto. Olha o que ele vai falar no capítulo 3, no capítulo 4. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Por isso, vamos ter paz, vamos etc e tal. Ele cita alguns dos mandamentos, explica, tudo em Efésios. Ele aprendeu isso daqui também. Então ele que começou a cumprir essa profecia. Ele fala isso em Efésios 3. E agora, aqui é muita coisa, eu estou resumindo, é muita coisa mesmo. Se você volta um pouquinho, capítulo 6, quem está falando isso é Efraim e Judá. Eu não vou ler. Se você nunca viu isso, você vai ver nos links indicados e pode fazer isso na sua casa agora mesmo. É Efraim e Judá que está falando isso. Quem não tem a revelação, não sabe. Se lê, é difícil ler. Se lê, não sabe o porquê que Efraim e Judá está falando isso. Por que Efraim, só essa tribo? Por que Judá? Cadê as outras tribos? Por que o destaque? Por que isso? Até que recebe a revelação e sabe que Efraim está falando das 10 tribos. E sim, está falando dos gentios futuramente. E Judá está falando de todos os judeus. E esse tempo está falando da vinda de Cristo. Aí o profeta toma sentido, pega o seu rumo. Uma das referências aqui, entendeu? Direta, não é? Então Paulo somou isso com referências de Zacarias. E aqui o negócio fica um pouco complicado. Mas nada tão difícil de explicar. Quando você estuda o profeta Zacarias, você tem que estudar Daniel. Vamos contar aqui. Quando você estuda Zacarias, você tem que estudar toda a Bíblia, mas assim de imediato. Daniel, Ageu, Zacarias e Ageu profetizam juntos, né? Daniel, Ageu, Esdras e Neemias. Você precisa desses 5 para você entender Zacarias. Tudo que está sendo falado em Zacarias, se você fosse pegar o profeta Zacarias e dissesse, vamos abrir isso daqui num papel, num mapa mental, num quadro, você precisa de uma linha do tempo. Tudo fica melhor assim. Então você vai traçar uma linha do tempo e vai abrir o profeta Zacarias em cima dessa linha do tempo. E essa linha do tempo, você vai chamar ela de 70 semanas. Por quê? Porque um dos assuntos no profeta Zacarias é falar da edificação da casa de Deus. As 8 visões que ele tem, que formam um bloco do profeta, é para falar
da casa de Deus. Todas as visões foi para mover o espírito do sumo sacerdote Josué e de Zorobabel, governador, e de todo o povo, para que eles fizessem a obra da edificação da casa de Deus. Que se iniciou, um dia se iniciou, e quando se iniciou, foi pelo decreto, teve aqueles 3 decretos, e quando houve aquele último decreto de Neemias, começou a contagem das 70 semanas. E não acabou ainda, porque essa casa, o apóstolo Paulo está mostrando que somos nós. E tem que ser, porque a conta não fecha. Os fatos lá no passado não batem. Principalmente quando você olha para o desfecho. Quando as 70 semanas estiverem concluídas, aqueles 7 pontos têm que estarem estabelecidos para sempre. Não é 4 se cumpriu lá no tempo de Jesus, 3 é para o final. Tem pessoa que para defender a sua doutrina faz de tudo, faz o que quer. Faz, edita, corta e sem entendimento algum. Principalmente para sustentar pré-tribulacionismo. Então, no capítulo 8, olha, o profeta é muito dinâmico. Eu fico até perdido no que eu leio, o que eu não leio, para o vídeo ficar menor, mas se eu deixo o vídeo um pouco menor, perde muita informação. Por exemplo, eu ia começar lendo a partir do verso 9, que é o texto central. Mas olha o verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, Zacarias 8, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela, ciúme. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Ele está escrito, voltarei. Ninguém pode voltar para um lugar onde nunca esteve. No capítulo 2 ele está falando que ele vai vir. No capítulo 8 ele está falando que ele vai voltar. No capítulo 9 vai mostrar que ele realmente está vindo para confirmar o capítulo 2. No capítulo 12 ele está sendo morto. E no capítulo 14 os pés dele estão tocando no Monte das Oliveiras. No capítulo 2 ele diz, eu vou vir. No capítulo 8 vou voltar. Estou recapitulando. Ninguém pode voltar para um lugar onde nunca foi. Aonde que está a primeira vinda dele? A primeira vinda está quando ele vem, Zacarias 9, ele vem, o rei vem humilde no jumentinho. No capítulo 12 ele é traído e morto. Então ele foi para algum lugar. Mas ele está voltando, porque ele diz aqui que vai voltar. E quando ele está voltando, em Zacarias 14, os seus pés estão no Monte das Oliveiras. Isso não é tremendo? Então olha o tanto de detalhe que a gente perde só porque eu não queria ler aqui esses primeiros versos. Poderia ficar para outros vídeos, mas aqui se encaixa perfeitamente. Vamos continuar esse assunto aqui no próximo capítulo, no próximo vídeo.